Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pedir os irmãos para abrir Isaías 43, 1. Amém? Eu quero apresentar para os irmãos nessa noite duas situações que as nossas ações nos levam. Maravilha, Deus. Aleluia. Vocês acharam? Amém. Amém? Nós vamos ver, meus irmãos, eu quero dizer antes a vocês que são duas ações que nós sempre vamos ter, né? Resumindo, essas ações. Uma é a desobediência e outra é a obediência. Você fazer o bem ou o mal, não tem outra. Tá? Muitos falam que o muro é do diabo. Na verdade, nem muro existe, né? Não existe muro, existe abismo. O abismo, né? Existe o abismo e a terra firme aí para você. Não existe muro para você ficar em cima do muro, não, tá? Não adianta você dizer que crê, mas na verdade não cumpre com seus deveres com Deus. Porque na verdade você não crê. Hoje, Deus me deu a oportunidade de falar para uma pessoa do amor dele, dentro do carro, né? Fui de Uber para o curso hoje. E aí, quando eu estava indo, eu perguntei para ele: você crê em Deus? Ele falou: creio com todas as minhas forças. E eu perguntei para ele: e você crê que Jesus vai voltar? Ele fez uma cara assim, falando: assim, cada um tem a sua crença. Eu perguntei de novo: você crê que Jesus vai voltar? Ele falou: creio. Aí ele falou meio assim, né? E eu falei com ele: ó, meu amigo, deixa eu te falar. A gente vê profecias que o Senhor nos falou se cumprindo a todo instante. Não vai ser a profecia de que Ele vai voltar que vai falhar. E a gente tem que ficar esperto de uma coisa, irmão: se Ele vai voltar para nós ou se nós vamos voltar para Ele. Se você não estiver capacitado em obediência para o Senhor voltar e te buscar, em obediência, o seu lugar não é o muro, não, o seu lugar é o abismo. Tá? Então obedeça ao Senhor de todo o coração. E para aqueles que erraram na caminhada, eu sei que hoje tem muita gente aí, nem todos aqui devem pode ter essa oportunidade de poder estar conhecendo o Senhor de verdade. Então eu digo para aqueles que estão aqui nessa noite que não teve essa oportunidade, que está tendo agora, eu digo a vocês que não importa o passado de vocês, não importa o que você fez lá atrás, não importa da forma que você fez, não importa como você fez, o que importa é que o sangue do Senhor lavou a sua culpa e agora você está lavado diante do Cordeiro. Não importa o que você fez lá atrás, as suas culpas, as suas dívidas já foram pagas naquele madeiro. Você não merece, mas Ele tem graça ao seu favor e misericórdia para você. Por isso é uma coisa que os pastores, que nós não podemos cobrar. Não é minha, não é do pastor Daniel, não é do Elton, não é do pastor Ivan. Não, a graça é do Senhor. Nós não temos mérito, nem merecimento de receber essa graça, mas foi nos dada por misericórdia e amor. Amém. Sabe o que é amor, irmãos? É quando você faz sem receber nada em troca, e sem interesse, sem orgulho. É você fazer o bem, amar o seu inimigo, fazer o bem, e você emprestar sem esperar nada em troca. Isso é amor. Ele é paciente e bondoso. Isso é amor. 1 Coríntios 13, 4.
Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Sabe, é quando você faz uma boa ação, sabe que ninguém te viu, mas você faz porque é o certo a se fazer, é o justo a se fazer. É o amor que um dia que Deus amou você, que você tem que propagar esse amor. Se Deus te amou tanto, a ponto de entregar o filho dele no madeiro, para morrer por você, e te entregar, abrir as portas da salvação ao seu favor, você tem que amar da mesma forma, e levar o amor de Deus. E a gente prega melhor com exemplos do que com palavras. Porque a gente pode falar, mas não viver. Eu posso falar como um bom empreendedor, mas ainda não sou um empreendedor. Eu posso falar como um bom técnico de informática, mas eu não sou ainda um técnico de informática. Mas quando eu sou um técnico de informática e mostro para você com exemplos, é diferente. Não adianta você ir apresentar um currículo. Vamos supor que alguém tem experiência em História e RH. Não adianta você querer apresentar um currículo para professor de História e querer colocar de RH lá, que não vai dar certo para você não. Então você tem que estar preparado. Você tem que amar. Você tem que viver. A palavra do Senhor diz, nós já vamos ver, tá, irmãos? A palavra do Senhor diz que aqueles, que a gente não deve estar errado de uma coisa. A fé. A gente não deve estar errado de uma coisa. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Não erreis, nem vos enganeis, nem os adultos, nem os idólatras, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem beberrões, roubadores e ladrões entrarão no reino de Deus. Tem mais coisa, irmãos. Fala sobre os feiticeiros. E assim vai. São coisas que, quando você faz, se a palavra de Deus já diz para você que não vai entrar, você acha que vai entrar dessa forma? Sabe, Deuteronômio 28 fala assim que 28:2 fala que as bênçãos do Senhor, a obediência traz a bênção, e as bênçãos nos seguirão. Mas lá também fala, depois do versículo 14, lá fala que a desobediência traz a maldição. Então, muitas das vezes, a gente se encontra estagnado em um ponto que não consegue passar para o outro lado. Por quê? Desobediência. Desobediência a Deus de todas as formas. Se você é íntegro e fiel, justo em tudo que você faz, porque Deus manda você ser justo em todo lugar que você está. Como eu disse, você prega com exemplo. É a melhor pregação que existe, você pregar com exemplo. Porque imagina uma coisa, eu falo para vocês, vamos colocar uma entrevista de emprego, que a gente estava falando sobre currículo. Aí você vai na entrevista de emprego, fala que você é bom, é isso, é aquilo. Aí chega lá fora, o entrevistador dá a boa de encontrar com você chutando cachorro, chutando os outros na rua, xingando palavrão no meio da rua. Não é verdade? Não foi enganoso? Então, o seu exemplo, a sua forma de viver vale muito mais do que as mil palavras que você profere. Vale muito mais você viver, você mostrar com convivência, você mostrar na sua forma de agir, do que você mostrar em palavras. 1 João 3,18 fala assim, que nós devemos amar não de boca nem palavras, mas sim em ação e atitude e de coração. É assim que você deve proceder. Vamos ler aqui agora, irmãos, e a gente vai dando prosseguimento no nome de Jesus. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu resgatei, desculpe, irmãos, a visão aqui também, resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você,
Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Ou não te queimará, em outras traduções. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrar a Etiópia e Seba em troca de você. Aí vamos ter o versículo 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minhas mãos. Agindo eu, quem o pode desfazer? Amém, meus irmãos? Amém. Bom, dando prosseguimento, que você vê aqui que passar para o outro lado, a questão aí da água, não submergir. De qualquer forma, nós temos que passar para o outro lado. Mas ainda tem pessoas que se encontram estagnadas no mesmo lugar. Tem pessoas que se encontram até hoje dentro da casa do Senhor, estagnadas no mesmo ponto, porque não lê, não ora, não confia no que o Senhor tem para ela. Não confia na voz do Senhor. Se o Senhor edificou você para estar aqui, você tem que ser diferente, porque o crente é diferente. Se o Senhor levantou você aqui para louvar Ele, engrandecer o nome dEle, você tem que entender que no seu trabalho, dentro da sua família, onde você estiver, você tem que ser a diferença. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser lembrado. Lembrado como? Aquele a quem Deus ajudou. Aquele a quem passou pelas águas, mas as águas não submergiram. Aquele que passou pelo fogo, mas o fogo não queimou, e ele continuou de pé. Ele continuou vivo porque o Senhor estava com ele. Ele continuou vitorioso, ele não para. Ele segue em frente porque confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você deve ser lembrado pelo nome do Senhor, mas mesmo assim você deve ser lembrado. Como a diferença? Malaquias 3,18 diz assim que outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Você tem que ser a diferença, você tem que fazer a diferença amando, você tem que fazer a diferença sendo justo, íntegro e fiel. Sabe, às vezes a gente não entende os planos de Deus, mas a gente não precisa entender, a gente só precisa confiar no que Ele vai fazer. Muitas das vezes a gente precisa, primeiro, perder tudo. Por quê? Preparo. Às vezes, se a gente receber algo da parte de Deus e a gente não estiver preparado, a gente joga tudo fora. Um exemplo é Jó. Todo mundo já ouviu gente falando aí que Jó não pegou. Meus irmãos, eu li o livro e eu vou falar com vocês. Só de você querer justiça de Deus e estar querendo colocar como Deus um injusto, já está errado aí desse ponto de vista aí. E Jó, ele não tinha direito nenhum de questionar Deus, até porque se você ler no livro, no capítulo 38 em diante, é só Deus questionando para ele: você fez isso? Você sabe disso? Então, você se apresentar diante de Deus como alguém que é grande, como é alguma coisa, não se apresenta assim. Se humilha, porque Deus te exalta. Tiago 4,7. Humilha perante o Senhor, que Deus vai te exaltar você. Deus vai levantar você. Deus vai fazer você passar pelas águas e as águas não te submergir. Deus vai fazer você passar pelo fogo e o fogo não te queimar. Espera no Senhor, porque até os jovens e os moços tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor, esses renovam suas forças e voarão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe, o dia a dia ele é pesado. Todo dia vem alguma coisa para tentar tirar a nossa paz, tirar aquilo que o Senhor nos deu. Mas aquele que sabe esperar no Senhor e tem a sabedoria de ficar calado, ele
é glorificado na presença do Senhor. Porque, como que Romanos 5, 3 ao 5 fala assim que aquele que se gloria em cima das tribulações, esse surge algo nele que se chama perseverança. E a perseverança leva a um caráter aprovado, que é a experiência. E a experiência que traz a esperança. Peraí, eu acho que eu falei. Romanos 5, 3 ao 5 fala assim: a tribulação ela traz a perseverança, quando nós nos gloriamos em cima das tribulações, traz a perseverança traz um caráter aprovado, a experiência, e a experiência nos traz a esperança. É confuso. E a esperança ela não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor sobre os nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Mas como que nós nos gloriamos em cima das tribulações? Como que a gente se gloria também em cima das nossas fraquezas, como fala em 2 Coríntios 12, 9? Como que nós fazemos isso? Como que é se gloriar em cima das tribulações, em cima das suas fraquezas? Sabe, quando vem a tribulação, você ajoelha, bate o joelho no chão e diz: eu estou com o Senhor, independente do que seja, passando fome, passando necessidade, passando também abundância. Meu Deus, meu coração é teu, o meu coração é teu, e não há nada que vai tirar o meu coração das mãos do Senhor. É amando a Deus acima de todas as coisas, sabendo que Ele vai fazer o melhor e que Ele deu o melhor para você, esperando porque você sabe que Deus renova suas forças quando você já não tem mais, e que você pode correr e caminhar, que você não vai se cansar na presença dEle. A tribulação vem, o cansaço do dia a dia vem, mas quando você dobra o joelho, ora ao Senhor, você tem forças novamente para se levantar novamente e seguir em frente. Sabe, meus irmãos, não pense vocês que os pastores, diáconos, presbíteros não têm tribulações que nós temos. E a gente tem até mais do que vocês, porque a gente também ora por vocês, aí o diabo quer apertar. Tem mais luta. Mas toda vez que a gente dobra o joelho para orar, Deus está, eu vou te encher, meu filho. Ou quando vem alguma notícia que eu vou falar com você de desesperar, Deus levanta ao nosso favor e diz: eu não te abandonei, eu estou com você, meu filho. É o consolo. Sabe o que é, irmãos? É quando você tem um cansaço de um dia a dia todo. Aí você dobra o joelho para ler a palavra do Senhor e orar. Passa 20, 30, 40 minutos, 1 hora. E você não sentiu o cansaço que você sente quando não está perto da palavra, quando você não ajoelha. Sabe, irmão, sabe o que é fazer diferença? Você ver todos enxergarem em você que Deus está com você, que você é a diferença. É isso. É seguir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você é luz em meio às trevas. Você destaca. A luz, ela destaca em meio às trevas. É por isso que nós somos a diferença. Você tem que destacar, você tem que iluminar, você tem que incomodar. Incomode sim, incomoda sim. Você tem que incomodar. Sabe por quê? Quando você incomoda alguém, você está trazendo ele para a luz do Senhor. Quando você incomoda alguém, você está trazendo salvação para a vida dele. Sabe? Você tem que ser a diferença. Não deixe de ser a diferença. Se vier a tribulação, meus irmãos, dobra o joelho, clama a Deus, continue obediente, porque aí você está se gloriando em cima das suas tribulações. E aí te traz uma coisa chamada perseverança. Você persiste na presença do Senhor, você não para de orar, você não para de ler a palavra do Senhor, você não para de jejuar, você é persistente na presença do Senhor. E é aí que te traz um caráter aprovado, a experiência. Aí que vem o que eu falei com os irmãos: pregar com as suas atitudes, com a sua vida. Vale muito mais você falar para alguém com a sua experiência
do que simplesmente com palavras vãs. Aí você é exemplo. E a experiência te traz a esperança que você vai alcançar algo melhor, vai sair dessa tribulação, a esperança que lá na frente Deus vai vir ao seu favor, porque se Ele derramou do amor dele sobre o seu coração, Ele não vai deixar de vir ao seu favor. Sabe, a gente tem tantas necessidades, a gente tem tantas necessidades, mas o Senhor, Ele está suprindo todas ao nosso favor. Por mais que demore, por mais que na nossa cabeça pareça que está demorando, entenda bem que não está demorando, é porque o tempo do Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que você não está preparado para receber. Mas mesmo você sem estar preparado para receber, Deus está te preparando para receber. Deus está preparando você para ter aquilo que você tanto almeja. E com obediência, meus irmãos, você não precisa de nada. Só da obediência, porque aí você já tem certeza que Deus está com você. A certeza de que Ele está com você vale muito mais do que você ter um carro, uma moto, um emprego bacana. Porque pode faltar o pão dentro da sua casa, mas Deus não deixa faltar o azeite sobre a sua vida. E na hora certa o pão vai vir. A fome, ela é só uma provação para você. E a vitória é a abundância e a fartura sobre a sua vida. Entenda isso. O cristão, ele tem que passar por esses momentos. O cristão, ele tem que sofrer pela fé dele. O cristão, ele tem que negar a favor da fé dele. Porque tudo que nós vamos conquistar tem um preço. Você tem um preço a pagar. Você não merece, mas você tem que ter um preço a pagar pela sua salvação. Você não mereceu o que o Senhor fez na cruz por você. Mas mesmo assim, você tem que dar valor a esse sangue que foi derramado. Ele tem valor. Ele tem valor. Ele tem valor. E você não pode pecar. E se você pecar, vai aos pés do Senhor e pede perdão. Porque esse sangue tem valor. Ele não foi algo que foi derramado à toa. Não foi em vão. Esse sangue, ele tem valor. E ele tem tanto valor que ele é tão quantitoso e valoroso que ele pagou para você as suas dívidas, os seus pecados. Abriu as portas da salvação e ainda preparou um lugar para você morar lá em cima. Olha o valor desse sangue. Além dele pagar as suas dívidas, os seus pecados, lavar você, acabar com a cédula do pecado, ele ainda abre as portas da salvação ao seu favor, quebra as cadeias e ainda prepara um lugar para você. E não é qualquer lugar, é um lugar de alegria. Sabe, tudo isso é um preparo, porque se você não estiver preparado, não saber o que é sofrer, você não vai saber valorizar o que tem no céu. Porque lá você não vai ter sofrimento nem dor. Mas se você não souber valorizar essa alegria que tem lá, se você não estiver preparado, sinto te dizer. E é por isso que o cristão ele sofre. Por isso que o cristão ele padece. O cristão ele é perseguido, como diz em 2 Timóteo 3,12, todo aquele que quer servir a Cristo piedosamente, verdadeiramente, esse sofre perseguição. Porque você sabe o que é o preço de sangue. Você é perseguido porque você é a diferença. Você é perseguido pelo mundo porque você tira do mundo para trazer para a presença do Senhor. As nossas ações, os nossos exemplos, ele influencia. Porque todos nós temos uma coisa chamada consciência. E quando você tem consciência, todos têm consciência. Quando você tem uma consciência e enxerga alguém fazendo certo, você logo deduz o que está de errado. Sabe,
Interessante é que Deus aqui fala, né, que Ele vai ser, Ele vai passar e Ele está conosco. Ó, versículo 3. Pois, perdão, irmãos. Deixa eu achar aqui de novo. Versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Independente do que seja, o Senhor sempre está conosco. Seja a tribulação que for, Deus está com você. No barco, fora do barco. Se estiver fora do barco, Deus faz você atravessar andando mesmo por cima da água. O interessante é que aquele que está na presença do Senhor não tem impedimentos e barreiras para ele, porque Deus já vai na frente, endireitando os caminhos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os grilhões. O interessante é que aquele que está na presença do Senhor, ele persevera e sabe confiar na presença do Senhor. Você tem que saber confiar, porque Deus já está fazendo ao seu favor na sua casa. Você tem que saber confiar e atravessar o rio que te impede, porque Deus já está fazendo a favor do seu lar, a favor do seu emprego, da porta de emprego que você precisa. Deus já está mandando você ir em frente, que Ele está com você e Ele tem a chave para abrir para você. Entenda bem que se falta agora, vai em frente, siga a voz do Senhor dizendo para você seguir em frente, porque não vai faltar mais nada, porque Deus já está entrando ao seu favor. Ele fala para você não temer, porque Ele é o teu Deus. Ele fala para você não ficar assombrado, porque Ele é com você. Ele te ajuda, Ele te esforça e te sustenta com a destra da justiça dEle. Se está faltando, não vai faltar mais. Se você está com fome, não vai ter mais fome. A abundância do Senhor vai te alcançar. Se está faltando paz dentro da sua casa, a paz que excede todo entendimento vai entrando lá agora. Mas você tem que obedecer ao Senhor. De uma fonte não nasce água suja e limpa, entenda isso. Deus não vai misturar com o erro, Deus não vai misturar com o pecado. Mesmo assim, Ele é bom para alguns maus, mas Ele não mistura com os maus. Obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos imaginar o que Ele tem ao nosso favor. 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Entenda bem que o que Deus preparou para você não está só aqui nessa terra. Na terra Ele só te sustenta, mas o que Ele preparou para você lá no céu é ainda maior, é melhor, é ainda maior e melhor. A sua mente tem que estar focada num único caminho, a presença do Senhor. Meus irmãos, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? E sem mim ninguém chega ao Pai. É ou não é verdade? Se nós devemos seguir o caminho, quem é o caminho? É o Jesus. É Jesus. E qual o caminho que Jesus trilhou? Não foi o caminho do céu? Você tem que trilhar esse caminho, o caminho do céu. Mas se você tiver com a bagagem muito pesada, você não vai chegar. Você vai desviar o caminho. Se você tem a verdade dentro do seu coração, você sabe que há nesse caminho. E quando você está no caminho, você tem vida, você tem fôlego para continuar andando, para continuar persistindo, mesmo as tribulações, mesmo pedras de tropeço no caminho, você continua indo, seguindo Jesus, atrás de Jesus, porque você sabe o final que você vai ter. É o caminho, a presença, é a salvação que você tem. É esse o caminho que você deve seguir. Sabe? A palavra de Deus, ela não falha, meus irmãos. E é impossível não crer. Como eu disse, eu estava lendo Jó. Lá em Jó 40 tem... Lá Deus fala sobre, pergunta a Jó, se foi ele quem criou as estrelas, né? A Ursa, se foi ele quem criou o Órion, e tem outras estrelas lá que Deus fala.
E aí, eu abri assim e falei, vou procurar. E procurei as estrelas. Sabe, é impossível que não tenha um arquitetor, porque cada pontinho está no exato lugar para formar uma imagem. É como se fosse uma estrela aqui e outra aqui, certinho. Todas certas. Não tem erro, é uma coisa sem erro. É uma coisa que não acontece no acaso. O acaso não tem como fazer. Sabe, o acaso não tem como levantar uma criança, tirar ela da forma, da escravidão que estava. O acaso não faz isso. Se o médico não faz, o acaso vai fazer? Só existe um Deus. Um Deus. Não existe aquele quadrinho de imagem que você adora, não. Só um Deus, só a presença do Senhor, só o Altíssimo. Não existe outra forma. É só o Pai, Filho e Espírito Santo, não tem outro. Sabe, Maria, ela está esperando no mesmo lugar que outros estão esperando. Ela só está esperando o julgamento. O Filho não. O Filho, ele intercede a nosso favor. Mas aquela que muitos clamam aí de Maria Madalena só está esperando o julgamento do Senhor naquele grande dia. Você tem que adorar o único Deus. Porque o homem, ele não tem poder nenhum sobre nossas vidas. Mas Deus tem. Deus tem poder para curar e levantar a sua vida. Deus tem poder também para abater a sua vida, mas Deus quer levantar a sua vida. Seja obediente, porque Deus vai ter motivos para levantar a sua vida. Aleluia. Seja obediente, porque Deus vai ter motivos para fazer você vitorioso. Muitos não sentem paz no coração, não sentem porque não tem a presença. Porque se tivesse, ia sentir a paz que excede todo entendimento. Não sente paz no que faz, não sente paz nem no respirar. Mas aquele que é cristão verdadeiro, ele agradece até pelo ar que respira. Aquele que é cristão verdadeiro, ele nem precisa abrir os lábios para dizer. Ele agradece sem palavras, ele agradece com as atitudes. Ele agradece com as atitudes. Ele levanta e não reclama. Ele anda e não reclama. Ele só segue em frente. Ele só vai em frente. É simples, ele obedece. Ele é simples, ele é humilde. Ele só faz o que o Senhor diz e não segue o conselho dos homens ou dos ímpios. É aí que ele é feliz, como diz em Salmos 1. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e que não imita os pecadores e não senta na roda dos zombadores. Feliz. O crente é feliz. Porque se zombou do Senhor, ele está fora. Ele é feliz porque ele não imita a conduta dos ímpios. Ele é feliz porque ele não segue o conselho dos ímpios, ele segue o conselho do Senhor. E ele é vitorioso. Mesmo que falte dinheiro, o Senhor está sustentando ele. Mesmo que falte alguma coisa, mesmo que falte tudo, Deus está sustentando ele. Mesmo que falte o olhar de gente admirando esse crente, o Senhor está lá de cima, olhando para ele e dizendo: meu filho, eu agrado de você porque você é fiel. Muitos julgam, muitos apedrejam porque ele fala a verdade. Mas o Senhor está lá de cima, dizendo para ele: persista, meu filho, porque eu sou contigo. Persista, meu filho, porque eu te amo. Muitos atiram pedra, muitos querem ver ele morrer, mas Deus está falando: vai viver. Muitos não querem ver ele passar para o outro lado, mas o Senhor está dizendo: ele vai passar, porque eu sou com ele. Muitos olham para ele, enxergam um homem fraco, descapacitado. Mas Deus olha para ele e diz: eu estou capacitando. Eu estou fortalecendo. Eu estou fortalecendo porque a minha graça basta para ele. E o meu poder aperfeiçoa sobre as fraquezas dele. O crente verdadeiro, ele está sempre esperançoso. Tudo está dando errado, mas
mas ele diz: vai dar certo, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Está tudo indo pro ralo, mas ele diz: não, Deus vai me levantar novamente. Eu estou no vale, mas Deus vai me dar vida para sair daqui. Muitos dizem: está acabado, mas Deus diz: eu estou construindo. Eu estou reconstruindo, eu estou reformando, eu estou levantando, eu estou fazendo. Muitos dizem: não vai conseguir, mas Deus diz: vai conseguir, porque eu estou com ele. E agindo eu, quem impedirá? Muitos dizem que ele não tem cultura, mas Deus diz: a cultura dele é a fidelidade, é os mandamentos. Muitos dizem que ele não tem amor, mas ele é a prova viva do amor, porque Deus o amou primeiro e está nele. Muitos dizem que as portas se fecham para ele, mas muitos esquecem que este crente tem um Deus que abre todas as portas, e se ele abrir, ninguém fecha, e se ele fechar, ninguém abre. Muitos dizem que esse crente é sozinho. Muitos dizem que esse crente não tem ninguém. Mas quando ele está na rua, no trabalho, com a família, ele não está sozinho, porque Deus está com ele. E o mais interessante é que os ímpios dizem que ele é sozinho. Mas quando os ímpios entram para dentro de casa, dentro do quarto, está sozinho. Mas quando o crente entra para dentro do quarto, ele pode fechar a porta, ele pode fechar a janela, ele pode fechar todos os buraquinhos que existem dentro desse quarto. Lá dentro tem alguém com ele, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele não está sozinho, não. Às vezes, muitos olham e falam: está faltando consolo. Mas Deus lá de cima olha e diz: não está faltando, porque eu estou trazendo refrigério. E ele veio até mim. E até mim todos aqueles que vêm sobrecarregados, esses são aliviados. E aprende que eu sou humilde de coração. E o fardo se torna leve e o jugo suave. Sabe, meus irmãos, se você quer atravessar, se você quer ter vitória, se você quer ser diferente, se você quer ser alguém, tenha a presença do Senhor, porque nós só temos valor nesse mundo quando nós temos algo a oferecer. Mas para o Senhor nós não temos valor pelo que nós temos para oferecer a Ele. Nós temos valor porque um dia Ele pagou um preço ao nosso favor, porque um dia Ele nos formou do barro e no nosso coração Ele soprou e nos deu vida. Sabe? E interessante que muitos não dão valor a uma coisa que está dentro de nós, que não nos pertence, o fôlego de vida que Deus soprou. Se você não tem valor para o lado de fora, você tem valor para o Senhor, porque você é do Senhor. Se você não tem valor para aquele lá de fora, você tem valor porque Deus quer você. E Ele quer você hoje, Ele quer você agora, Ele não quer você amanhã, um segundinho depois, Ele quer você agora. Se Ele trouxe você aqui é porque Ele quer você agora. Ele quer restaurar a sua vida agora. Ele quer fazer você passar para o outro lado e desfrutar de bênçãos queridas agora. Deus quer fazer agora. Deus quer seu coração agora. Deus quer a sua fidelidade, a sua lealdade a Ele agora. Aos crentes que não oram, não lêem Bíblia, não jejuam, não sacrificam, não obedecem. Meus irmãos, o Senhor quer você por completo e é agora. Não é depois, é agora. O Senhor não quer você depois. Passa a mudar os seus atos, porque Deus quer você agora. Passa a mudar os seus atos, porque Deus quer fazer a favor da sua vida, é agora. Não é depois. Entrega o seu coração. Porque se um dia eu entreguei o meu, se um dia o Elton entregou o dele, o Miguel entregou o dele, o pastor Jacques, a pastora Maria das Graças entregou deles, você vai ficar sem entregar o seu. Você é muito bem capaz de entregar o coração à presença do Senhor, porque Ele está com as mãos estendidas para você agora. Ele está com as mãos assim
para tirar você do lamaçal do erro e da desobediência e trazer para a obediência. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Os irmãos aguentam ficar um dia sem tomar banho? Os irmãos gostam de ficar sujo? Vou perguntar lavado assim mesmo. Os irmãos gostam de ficar sujo? Não. Então não viva no pecado, porque você assim está sujo espiritualmente. Você não se sente sujo, não. Já acostumou com a sujeira? Não acostuma com a sujeira, não. Levanta, segura nas mãos de Deus e vem para o lado da presença do Senhor, porque você vai estar limpo, com a consciência limpa, com a vida espiritual limpa, com tudo limpo, é tudo preparado para você na presença dEle, com a bagagem já pronta para qualquer momento que Ele te chamar. Você fala: eu estou pronto, eu estou indo com o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu nunca fiz isso numa pregação minha, mas é a primeira vez que eu vou fazer. Se tem alguém aqui que não aceitou o Senhor de coração e quiser levantar a sua mão, pode levantar nesta hora e aceitar o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Aquele que estiver sem paz, aquele que estiver fora do controle, aquele que estiver sem a presença do Senhor. Levanta a mão nessa hora. Eu disse, o Espírito Santo disse através da minha vida, a oportunidade é agora. Não deixe escapar não, meus irmãos. Levanta a mão, levanta aquele que quiser se entregar à presença do Senhor, levanta nesta hora. Porque agora é a hora. Agora é a hora. Amém. Que Deus cuide dos irmãos, viu? Jesus abençoe a todos. Eu agradeço a rica oportunidade. Amém?